Bom dia, crianças, tudo bem? Estão prontos aí para mais uma semana aí de aula, né? Que bom revê-los aqui novamente. E hoje nós vamos ter a nossa aula número 8 de língua portuguesa, tudo bem? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contos, tá? Conto. Com certeza você já deve ter ouvido falar, já deve ter ouvido vários contos, né? Durante, durante o tempo que você está na escola. E hoje a gente vai falar um pouquinho especificamente do que é um conto. Eu vou ler um conto para vocês, né? Para vocês relembrarem realmente que é um conto. E depois, claro, vocês vão estar fazendo uma atividade sobre um conto, tá? Fiquem tranquilos que tudo que eu vou ler, eu vou dar para vocês fazerem. Eu vou deixar no grupo, então não precisa é, copiar aqui do vídeo. Já vai estar no grupo também, tudo bem? Então vamos lá. Você lembra o que é um conto? Se alguém lhe perguntasse o que é um conto, você lembraria? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre o que é um conto. E aí nós vamos aqui relembrar um conto muito famoso, por assim dizer. Vamos lá então? Pois bem, sabe aquelas histórias que seus pais contavam quando você ia dormir? Ou sua avó, seu tio? Aquelas que você provavelmente já escutou ou leu na escola? Pois bem, elas são contos. Os contos são conhecidos por serem histórias curtas e eles são tão pequenininhos, são tão pequenos os contos, que após ler ou escutar você consegue contá-los sem precisar estar com o livro na mão, né? E geralmente os contos, né, são aquelas histórias, né? Era uma vez, histórias de fada, tá? Então, essas histórias, né? Geralmente em livros, são os contos, né, mais usados e conhecidos que nós temos. O conto, conforme vocês estão vendo aqui, é um texto narrativo, né, do gênero literário. Ele tem um foco em um fato, um determinado acontecimento. Geralmente é uma ficção ou uma história inventada. Né? Geralmente o conto ele é uma história inventada. Podemos dizer que o conto faz parte do faz de conta, né? A faz de conta é aquele tipo de história que você inventa, né? Que ele tem um problema resolvido. Então, conforme diz aqui, o conto são histórias de faz de conta. Então, por isso que geralmente a gente começa, era uma vez, em certa ocasião, né? Então, com certeza você já deve ter ouvido muitos contos, né? Muitos contos. A Bela e a Fera, né? Branca de Neve e os Sete Anões, Rapunzel. Então, são vários contos que você já tem ouvido, né? E hoje a gente vai aqui, né, ler um conto para a gente relembrar, tá? O conto que nós vamos ler, ele é um conto simples, antigo, e com certeza você já cansou de ouvir esse conto do que nós estamos falando. Se eu lhe perguntasse qual é a história que eu vou ler para vocês, os três porquinhos, isso mesmo, né? Por que eu vou ler a história dos três porquinhos? Porque é um conto muito conhecido, é um conto antigo, né? E para nós começarmos, para vocês relembrarem que é um conto, nada melhor do que uma história já bem conhecida, na verdade? Então vamos lá. Os três porquinhos. Era uma vez três porquinhos que saíram da casa da sua mamãe. Cada um construiria a sua própria casa. Seguiram caminhos diferentes. O primeiro porquinho construiu uma casa de palha. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Chegou um lobo que queria comer os porquinhos e disse: Abra a porta,
ou eu destruirei essa casa com um sopro só. O porquinho não abriu e o lobo soprou e derrubou a casa. O porquinho fugiu. O segundo porquinho fez sua casa com galhos de árvore. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Outra vez o lobo disse: Porquinho, abra a porta ou eu vou assoprar e derrubar tudo. O porquinho não abriu. O lobo assoprou e derrubou a casa, mas o porquinho fugiu e se escondeu. E o lobo queria saber: onde se meteu este porquinho? O terceiro porquinho construiu sua casa de tijolos. Para lá foram seus irmãos e o lobo também. Mas desta vez o lobo soprou até cansar e não derrubou a casa. Resolveu descer pela chaminé, mas a lareira estava acesa e ele saiu pegando fogo. O lobo foi embora e os porquinhos ficaram muito felizes morando na casinha de tijolos. Lembra dessa história? Uma história muito conhecida, né? Com certeza na pré-escola, primeiro ano, a professora leu muito para vocês e é um conto, né? Começa com Era Uma Vez, é uma história curta, né? Tem poucos personagens, tem um conflito resolvido, né? Então é uma história, é um exemplo clássico de um conto. Agora vamos para a mão na massa? Vamos fazer a nossa atividade de hoje? Lembrando que as atividades devem ser feitas no caderno de sala de português. Não precisa mandar a foto para mim, tá bom? Depois, num outro momento, quando voltarem as aulas, se há de voltar logo, tomara que volte logo, né? A gente vai estar corrigindo essas atividades, tudo bem? Então, vamos lá. Reescreva com suas palavras um conto de sua preferência. Só isso. Só. Então você vai relembrar, vai ler, de repente, se professor, não lembro de nenhum conto agora. Então pega um livro, procura na internet, leia um conto, o conto que você quiser. E aí você vai no seu caderno de sala reescrever o seu conto, tá bom? Coloca o título, aí você reescreve o seu conto que você leu, qualquer um, não estou aqui pedindo para você fazer isso. Professor, pode ser o conto dos três porquinhos? Pode. Pode ser o conto da, sei lá, Gato de Botas? Pode. Pode ser o conto, pode ser qualquer um, tá bom? Qualquer um. Aí você vai colocar o título e fazer uma reescrita de um conto que você mais goste ou que você lembre, tá? Ah, professor, eu não vou procurar não, eu vou fazer um conto, uma reescrita do conto que o senhor leu. Pode? Pode. Pode ser de outro? Pode, tá bom? Aí você fica à vontade e no final faça aí uma ilustração, tá bom? Então por hoje é só, nossa aula hoje foi bem curta, né? É basicamente uma aula para vocês relembrarem o que é um conto e principalmente a aula de hoje. O principal da aula de hoje, além de vocês relembrarem o que é um conto, é escreverem, é fazerem um texto, tá? Uma reescrita, uma produção de texto. Tudo bem? Espero que vocês tenham um bom dia, tá bom? E até a nossa próxima aula.